Fala pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a essa live de segunda-feira, a nossa live direcionada para ginecologistas, médicos e profissionais da área da saúde. Hoje um tema muito relevante, acho que é um tema muito legal. Quando eu divulguei aqui nas redes sociais, eu tive bastante resposta positiva, porque eu percebo que essa é uma dúvida muito frequente, tanto dos ginecologistas, especialistas em reprodução assistida. Esse é um tema que gera bastante interesse, porque isso muda a nossa prática clínica. E eu coloquei no início do dia de hoje uma pergunta no Stories. O que você acha? Então, primeiro, como que eu penso, qual vai ser o artigo da semana, ou como que eu estudo, eu não pego uma revista e fico folheando e lendo todos os artigos, porque tem tantas revistas e tantos artigos que isso seria muito difícil e o conhecimento é praticamente infinito, né? Mas os meus estudos, e é assim que eu escolho os artigos aqui para a live, é sempre focado em casos clínicos. Então eu tento entender qual que é uma dificuldade, eu atendo os casos, e aí muitas vezes surge um questionamento. O que eu faço nessa situação? Muitas vezes vem uma resposta na nossa cabeça, mas aí cabe a nós, especialistas ou ginecologistas, parar e pensar. Será que realmente essa é a melhor conduta para esse caso? Será que o que está na minha cabeça, o que eu tenho como senso comum, realmente é comprovado nos estudos científicos? É diferente, por exemplo, tem uma brincadeira, né, que você não precisa fazer um artigo científico, um estudo, duas pessoas pulando de um avião, um com paraquedas e um sem paraquedas, e saber quem sobrevive mais. Você não precisa desse tipo de estudo. Mas tem outras situações que talvez na nossa cabeça pareça muito claro e muito óbvio, mas na prática clínica nem sempre isso é verdade. Então, como eu estava comentando, eu coloquei uma pergunta no meu Stories referente a um caso clínico que eu atendi. Uma paciente de o IMC acima de 30, então uma paciente com obesidade, que vai para um tratamento de reprodução. Será que a gente orienta essa paciente a perder peso ou ela vai para o tratamento direto? E mais ou menos 75% da última vez que eu vi, 75% das pessoas que responderam a essa questão, e foram muitas respostas, o pessoal falou que achava que tinha que orientar a perder peso. Tinha que orientar a fazer uma dieta, ficar mais saudável, tentar diminuir o IMC, e aí sim partir para o tratamento de reprodução assistida. E essa é uma dúvida grande na nossa prática clínica. Muitas vezes atendemos pacientes com obesidade e surge sempre essa dúvida: o que é melhor agora? O que eu tenho que fazer para essa paciente? Eu peço para ela postergar a maternidade ou vamos direto para um tratamento? Então, para responder essa pergunta, eu trouxe um artigo científico. Mas primeiro, só recapitulando, né? Por que esse tema é tão importante? A obesidade, ela hoje é considerada como uma epidemia global, que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Quando a gente pensa em população obesa, vem sempre na minha cabeça os Estados Unidos, aquelas cidades norte-americanas cheias de obesos andando pela cidade, comendo fast food. Mas a grande verdade é que a nossa população também sofre muito com sobrepeso e obesidade. Não é raro eu atender uma paciente, um casal tentando engravidar, em que a mulher ou o homem são obesos. E isso tem um impacto muito importante, porque a obesidade ela vai influenciar na fertilidade. Hoje nós sabemos, quando atendemos nossos pacientes, que a obesidade pode alterar o ciclo menstrual na mulher, está relacionado com piores desfechos obstétricos, maior chance de pressão alta na gravidez, maior chance de diabetes, e piores desfechos neonatais, maior tempo de internação em UTI, às vezes bebês grandes para a idade gestacional e todas as complicações que isso pode gerar. Então nos preocupa bastante a questão da obesidade quando estamos atendendo uma paciente que tem desejo reprodutivo, que está buscando uma gestação. Quando essas pacientes vão para a FIV, o desfecho também parece ser pior. Tem alguns trabalhos mostrando maior taxa de abortamento, maior dose de gonadotrofina para o estímulo, e também são pacientes que procuram mais. Então, quando se compara uma paciente, uma população de peso normal e uma paciente com obesidade, as pacientes com obesidade têm maior risco de necessitarem de um tratamento de reprodução assistida.
Então faz muito sentido para nós pensarmos, olha, a paciente que vai tentar engravidar, vale a pena perder peso, vamos fazer dieta, vamos fazer atividade física, tudo isso do ponto de vista biológico, de plausibilidade biológica, ou seja, considerando os nossos conhecimentos de fisiologia, de patologia, fisiopatologia, parece que perder peso faz sentido. Quando avaliamos pacientes com SOP, com a síndrome dos ovários policísticos, nós sabemos que perder 5 a 10% do peso corpóreo aumenta a chance dessa paciente que tinha ciclos anovulatórios, irregularidade menstrual, paciente que não ovula, passar a ovular. Então, só essa perda de peso parece ser suficiente para muitas mulheres começarem a ovular e, eventualmente, muitas delas vão conseguir engravidar espontaneamente. Agora, como fazer o tratamento da obesidade? A gente sabe que dieta é um bom caminho, atividade física é um bom caminho e também a cirurgia bariátrica. E aqui já fica um alerta, porque nós não conhecemos exatamente quais são os efeitos da cirurgia bariátrica para paciente, mulheres que têm desejo reprodutivo. Para quem tiver um pouco mais de interesse nesse assunto, eu escrevi um editorial na revista da APM, agora de cabeça eu não me lembro, mas quem quiser me pede que eu envio, falando sobre a questão da cirurgia bariátrica com mulheres com desejo reprodutivo, mulheres que vão para o tratamento de fertilização in vitro. E os estudos ainda são controversos. Nós não sabemos exatamente qual que é o impacto da cirurgia bariátrica. Então temos que ter bastante cuidado. Quando indicamos, temos uma população obesa jovem que está tentando engravidar, fazemos uma cirurgia bariátrica e ainda não conhecemos o real desfecho disso, as reais consequências dessa intervenção. Então, é uma dúvida muito importante, é uma dúvida muito grande. Eu esqueci de falar uma coisa no começo da live. Para vocês conseguirem ver o flip chart assim, o escrito assim, eu não estou vendo as perguntas agora. E eu tomei uma bronca de um colega que ele entrou na live e eu não dei oi para ele, eu não cumprimentei. Então, por enquanto, eu não consigo ver, mas no final eu vou abrir para perguntas e respostas. Eu vou tentar privilegiar as perguntas relacionadas ao tema da live, mas se surgirem outras dúvidas que eu achar interessante também, eu vou tentar responder todo mundo. Legal? Recapitulando, nós temos a grande dúvida: o que fazer com a paciente que está tentando engravidar, tem obesidade e vai para um tratamento de fertilização in vitro? Porque não existem grandes questionamentos que a paciente que quer engravidar no futuro, ela mereça uma dieta. Então, por exemplo, você está atendendo a sua paciente, ela tem 25 anos, obesidade, ainda está namorando, usando o método contraceptivo, ela não quer engravidar agora. É legal a dica que, olha, se você quiser engravidar no futuro, a obesidade hoje e a obesidade no futuro vai te atrapalhar. Então, que tal se a gente pensar em estratégias, intervenções para perda de peso? Aqui não é uma questão estética, não é uma questão corporal, de imagem corporal, mas é uma questão de chance de sucesso numa gravidez, riscos de intercorrência. É disso que a gente está falando. E quando você traz esses dados para a paciente, quando você fala que pacientes obesas têm maior risco de precisar de um tratamento de fertilização in vitro, de reprodução assistida, muitas vezes isso pode ser um incentivo para ajudar a sua paciente. Então, para essas mulheres que ainda não querem engravidar e pensam em engravidar no futuro, eu não vejo muita dúvida que vale a pena orientar ela a perder peso. Agora, a grande dúvida é quando chega a paciente no seu consultório, falando: eu quero engravidar agora. Eu já estou tentando engravidar há 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e eu quero engravidar agora. Será que eu preciso postergar a maternidade? Será que é correto eu orientar essa paciente a perder peso e voltar depois? Ela fazer um programa de dieta, atividade física, estar mais magra e teoricamente mais saudável? Ou vale mais a pena ir para a FIV direto e não perder tempo? Então, essa é a grande dúvida que eu quero responder com esse estudo. Então, eu fui procurar na literatura e eu encontrei esse trabalho científico, nome em inglês: Weight Reduction Intervention for Obese Infertile Women Prior to IVF, a Randomized Control Trial. Então, em português, redução do peso, intervenções para redução do peso em pacientes obesas antes da fertilização in vitro, o estudo randomizado. Esse, como o próprio nome diz, é um estudo randomizado, controlado, que foi realizado nos países nórdicos. Então eles
O estudo foi feito na Suécia, Dinamarca e Islândia, no período de 2010 a 2016, e o artigo científico foi publicado em 2017 na Human Reproduction, que é uma das revistas de maior impacto dentro da área da reprodução assistida. Com certeza é um artigo que merece a nossa atenção. O estudo ele tentou responder essa pergunta. Chega uma paciente obesa que tem indicação de fertilização in vitro. Será que eu mando ela perder peso ou vai para FIV direto? Então, para responder essa pergunta, ele dividiu em dois grupos. Um grupo era perda de peso mais FIV e o outro grupo era FIV direto. Então, para explicar como que o trabalho foi desenhado, como que ele foi feito. Os critérios de inclusão para o estudo foram mulheres, casais que estavam tentando engravidar, em que a mulher tinha de 18 a 38 anos, considerando um IMC de 30 a 35 kg por metro quadrado. Aqui, como a minha esposa, que é nutricionista, já me alertou de um possível viés do trabalho, o IMC por si só não é o melhor marcador de obesidade, ou não é o melhor marcador pensando em saúde, porque você pode ter uma pessoa super musculosa que tem um IMC alto, e você tem uma pessoa com alto índice de gordura que tem um IMC alto, elas podem ter o mesmo IMC. Isso acaba dificultando um pouco a real interpretação, mas provavelmente no estudo eles buscaram pessoas que eram obesas, que tinham alto índice de gordura. Isso não foi descrito no trabalho, mas eu imagino que eles não pegaram pessoas super musculosas para fazer o estudo. Eles pensaram mais em pessoas realmente com alto índice de gordura. E o casal tinha que ter alguma indicação de fertilização in vitro. E por si só, a obesidade não é uma indicação de FIV. Então era um casal que tinha indicação de FIV por outros motivos, seja porque tinha um fator masculino, seja porque tinha uma obstrução tubar, endometriose, falhas de tratamento de baixa complexidade anterior. Ele não especifica exatamente quais eram as indicações da FIV, mas ele deixa claro que o casal tinha sido indicado para FIV. Ele excluiu algumas pacientes, então pacientes que eram diabetes insulino dependente, provavelmente porque a dieta seria mais difícil de fazer, a intervenção ia ser mais complexa e poderia ter um risco maior para essas pacientes. Pacientes obesas que tinham compulsão alimentar, também pensando que possivelmente essas são pacientes de mais difícil tratamento da obesidade, isso poderia ser um viés grande durante o trabalho. Ele excluiu os casos de azospermia, ou seja, os casais que não tinham espermatozoide no sêmen, no ejaculado. Poderia ter na extração cirúrgica, mas como isso também pode ser um viés de confusão grande, ele optou por excluir. Ele excluiu também as mulheres que eram receptoras de óvulo, então que tinham indicação de fazer uma ovodoação como receptora, por exemplo, pacientes em falência ovariana, pacientes que já tinham feito várias fertilizações in vitro com óvulos próprios e não tinham engravidado, e também excluiu as pacientes que tinham sido indicadas ou desejavam fazer a biópsia embrionária, o PGTA, que é o diagnóstico genético pré-implantacional em um blastocisto. Então todas essas pacientes foram excluídas. E ele considerou um ciclo de FIV. Então não era uma taxa cumulativa, mas era um ciclo único. E aí com isso a gente eventualmente consegue eliminar alguns tipos de viés. Então, na minha opinião, ele foi muito assertivo nos critérios. Ele acabou englobando um grupo bastante grande, bastante heterogêneo, e por ser um estudo multicêntrico, em que você tinha várias clínicas de vários países diferentes, isso é bastante interessante quando vamos traduzir na nossa prática clínica. Às vezes você pega um estudo que só tem um centro único, com uma metodologia super padronizada, super específica daquele centro. Mas você, na sua prática, você não faz aquele método. E aí isso acaba dificultando você utilizar esse tipo de trabalho. Agora, um estudo multicêntrico de vários países, provavelmente cada centro tem uma pequena peculiaridade. E quando você junta todas as informações, eu entendo que é muito mais simples, muito mais factível você transpor esse conhecimento para a sua prática clínica. É muito mais fácil você incorporar o conhecimento que foi gerado com esse tipo de estudo. A randomização foi feita de 1 para 1, ou seja, um grupo ia para dieta, um grupo ia para FIV direto, numa proporção de 1 para 1. A intervenção, então o grupo dieta, foi intervenção durante 16 semanas. Essa intervenção foi uma intervenção bastante dura, bastante difícil, em que
as pacientes consumiam 880 quilocalorias durante 12 semanas em uma dieta líquida. Então, durante 3 meses, elas ficavam somente com uma dieta líquida, com um baixo nível calórico, então realmente para proporcionar uma grande perda de peso. E aí depois, nas últimas 4 semanas de intervenção, a paciente passava com uma nutricionista aí para individualizar a dieta e começar a reintroduzir os sólidos. Quando a paciente não tolerava a dieta líquida, ela começou a tomar e não começou a se sentir bem, não estava aguentando esse tipo de dieta, a avaliação com a nutricionista era antecipada. Ela começava um pouco mais cedo e com isso a gente tira um pouco, até do ponto de vista ético, não seria correto obrigar a paciente a ficar o tempo inteiro na dieta líquida se ela não está tolerando. O cálculo amostral, isso é uma coisa super importante. Eu sei que tem vários médicos que me contaram que iam estar nessa live, mas também tem pessoas que não são médicas. E isso, eu vou parar só um segundo para explicar um pouco a importância disso. Todo trabalho científico tem que ter um cálculo amostral. O que isso significa? Eu preciso ter um número mínimo de pessoas dentro daquele estudo para demonstrar o efeito que eu estou procurando. Vou dar um exemplo. Se você pegar uma moeda e jogar 4 vezes para cima, pode ser que caia uma vez cara e 3 coroa, pode ser que caia 2 e 2, pode ser que caia 3 e 1, 3 coroas, 1 cara, pode ser que caia 4 caras e 0 coroas. Então, se você jogar uma moeda 4 vezes para cima e der 3 vezes para cara e 1 vez para coroa, o que nós vamos pensar? Opa, o cara tem mais chance de dar cara do que dar coroa. E isso não é verdade. Nós sabemos que se você jogar 1000 vezes para cima, 10.000 vezes para cima, a tendência é ficar 50-50. Então você precisa calcular um número mínimo de pessoas dentro daquele estudo para entender se o achado desse estudo foi um evento aleatório, aconteceu por, de repente você colocou uma paciente num grupo e outra no outro, e aí você acabou sem querer forçando uma situação para um lado, mesmo de forma não proposital, ou se o achado encontrado no estudo é verdadeiro ou é estatisticamente significante do ponto de vista global. Ou seja, você confia mais naquela informação. Por isso que o cálculo amostral é tão importante. E aí eles calcularam que para encontrar uma diferença, baseado em estudos anteriores deles, eles tinham que incluir 150 pessoas em cada grupo. Isso para dar uma diferença, dava algo em torno de 14% entre as pacientes não obesas e pacientes obesas. E foi dessa forma que eles fizeram o cálculo. Existe uma crítica em relação a isso, mas toda vez que você precisa tomar uma decisão, você pode ser criticado em relação a isso. E eles se basearam para esse cálculo em estudos anteriores desse grupo mesmo. Pensando que poderia algumas pacientes desistir no meio do caminho, eles incluíram um total de 316 casais para ser submetidos a tratamento. E o desfecho principal, e aí é uma grande fortaleza do trabalho, uma coisa bastante interessante, é que eles estudaram a taxa de nascido vivo, que é, no final das contas, o nosso desfecho principal. A taxa de gravidez é importante? Sim. Qual que é a diferença de taxa de gravidez para a taxa de nascido vivo? Você tem algumas pacientes que engravidam e depois abortam. Taxa de nascido vivo é o bebê em casa. E eles consideraram aqui nesse estudo, acima de 24 semanas, qualquer nascido com vida. Então é um desfecho mais importante para a gente do que um beta-HCG positivo, por exemplo. Tem pacientes que têm um beta positivo, não vão ter saco gestacional, não vão ter embrião, pode ser uma gestação ectópica. Aqui não, aqui é nascido vivo. E é por isso que esse trabalho é tão importante. Então vamos para os resultados. O que o estudo encontrou? Então quando ele comparou o grupo dieta versus FIV, a taxa de nascido vivo foi 29%. E o grupo que foi para FIV direto, 27,5%. E isso não teve diferença estatística. Eles foram considerados estatisticamente igual. Ou seja, você fazer a FIV direto, ou você fazer dieta durante 16 semanas, aquela dieta super agressiva, perda de peso importante, e só depois ir para a FIV, a taxa de gravidez não foi diferente. Uma coisa que foi diferente no estudo, e isso chama atenção, é que a taxa de gestação espontânea, então as pacientes que engravidaram espontaneamente,
No grupo que fez dieta mais FIV foi 10,2%. E o grupo que foi para FIV direto foi 2,6%. Esse 10% foi superior, estatisticamente significante. E aí já vem uma das perguntas, por quê? Por que a paciente que tinha indicação de fertilização in vitro, ela ficou perdendo peso e ela engravidou? Uma das principais explicações dos autores é que esse tempo que foi, esse grupo que é dieta mais FIV, esse grupo ficou 16 semanas ali tentando teoricamente engravidar. O grupo que era FIV direto só esperava menstruar para começar o tratamento. E mesmo nesse grupo teve gestação, 2,6%. Ou seja, pode ser que esse achado é simplesmente por você deixar a paciente mais tempo tentando engravidar. Talvez essa paciente não tinha indicação real de FIV e ela engravidou espontaneamente porque você deu mais tempo. Uma segunda explicação é que ela pode ser que ela tinha ciclos anovulatórios, ela começou a perder peso e aí ela conseguiu a gestação. Mas isso é um fator importante que a gente tem que levar em consideração. E a gente vai discutir isso aqui no final. Em relação à perda de peso, obviamente, o grupo que foi dieta perdeu 9,44 quilos e o grupo que foi para FIV direto ganhou 1,19 quilogramas. Ou seja, esse grupo, quando elas foram randomizadas e ela foi para FIV direto, provavelmente ela nem se preocupou mais com dieta. Porque seria um viés importante. Se esse grupo FIV direto tivesse perdido peso, isso dificultaria muito a nossa análise do trabalho. Mas como elas ganharam peso, provavelmente começou o tratamento, ela não ligou mais para a questão de dieta, ela estava focada no tratamento e não se preocupou com isso. Agora, uma coisa importante é em relação à taxa de aborto e as doses de gonadotrofina, que foram fatores avaliados em outros estudos. Nesse estudo específico, não houve diferença entre os grupos. A taxa de gravidez, a taxa de aborto e as doses de gonadotrofina, independente se a paciente foi para o grupo dieta ou foi para o grupo FIV direto, não teve diferença entre os grupos. Então, recapitulando o achado do nosso estudo. O estudo se propôs a avaliar o que era melhor, fazer dieta mais FIV ou FIV direto. O que eles encontraram foi que a taxa de nascido vivo dos dois grupos é igual, ou seja, pensando em nascido vivo, não existe diferença entre fazer a FIV direto ou fazer dieta seguido da FIV. A taxa de gravidez espontânea foi maior no grupo que foi para FIV direto, a taxa de gravidez espontânea foi maior no grupo que fez dieta mais FIV, então eles nem precisaram chegar na FIV, eles engravidaram espontâneo, e obviamente o grupo de dieta perdeu muito mais peso. A taxa de aborto e as doses de gonadotrofina foram similares entre os dois achados. Sempre é importante compararmos em relação aos dados da literatura. Existem dois trabalhos que eu quero citar. Primeiro é um estudo australiano, de 2014, que se propôs a avaliar exatamente a mesma coisa. A diferença é que o número de pacientes, o número de indivíduos incluídos no estudo foi muito menor. Isso dificulta muito a nossa análise. 27 pacientes fizeram dieta mais FIV e 22 FIV direto. O grupo dieta mais FIV, 44% engravidou. O grupo FIV direto, 14% engravidou, uma diferença muito grande. Porém, o número de pacientes incluídas no estudo era muito pequeno, o que, de novo, dificulta bastante a nossa avaliação. Já, por outro lado, existe um estudo alemão que foi publicado em 2016 no New England, ou seja, uma revista de altíssimo impacto. Eles randomizaram 600 pacientes, 300 em cada grupo. Mesma coisa, um grupo dieta, depois FIV, um grupo FIV direto. E esse estudo não encontrou diferença entre os dois grupos. E eles até fizeram uma análise e perceberam que o grupo que fez dieta, a taxa de gravidez foi igual, só que elas demoraram mais para engravidar. O grupo que foi para FIV direto, ela engravidou mais rápido. Obviamente porque ela partiu para o tratamento mais rápido. Então, você pedir para a paciente perder peso antes de começar a FIV, você vai demorar mais para ela engravidar sem um benefício da taxa de gravidez. É isso que o estudo do New England e o estudo da Human Reproduction, esse que discutimos de 2017, os dois estudos mostram isso.
E aí vem uma pergunta, por quê? Se nós percebemos que pacientes que têm um MC mais baixo, pacientes que estão mais magras, têm uma maior taxa de gravidez espontânea, têm melhores desfechos reprodutivos, por que direcionado para a FIV, por que você fazer um plano de dieta durante 6 meses, a paciente não engravida mais, a taxa de gravidez não é superior? Uma hipótese minha, isso o artigo não fala, mas isso é uma coisa que eu entendo, e aí vai ser uma coisa talvez até um pouco filosófica. Se nós pensarmos do ponto de vista evolutivo, no momento de privação de alimentos, no momento que, se a gente pensar nos nossos antepassados, lá no Homo sapiens nas cavernas, o momento de privação não é um momento interessante para engravidar, porque a espécie humana, nós quando somos bebês, nós dependemos muito da nossa mãe. Nós dependemos muito de uma criação. É diferente às vezes você ver um animal que nasce e já sai andando sozinho, já vai se alimentar sozinho. O ser humano não, pensa na fragilidade de um bebê. Agora, no momento de privação, que você tem pouco alimento, do ponto de vista fisiológico, não é um momento interessante para essa mulher engravidar. Então deve haver algum mecanismo que nesses momentos de privação reduzem a fertilidade. Isso, de novo, é uma viagem meio filosófica. Quando você faz uma dieta super restritiva, 880 calorias, e direto manda ela engravidar, talvez um benefício que você teria da redução do IMC, você perde por estar uma dieta tão importante. Por isso que quando eu converso com minhas pacientes, elas me procuram, estão pensando em fazer uma FIV, eu sempre oriento uma reeducação alimentar, passar com um nutricionista, fazer um balanceamento da dieta, tentar comer todos os nutrientes, mas não é para ser uma dieta super restritiva, não é para ser uma dieta muito hipocalórica, porque intuitivamente eu imagino que isso possa prejudicar. Isso não tem estudos científicos demonstrando, aqui eu estou tentando explicar um achado desses 2 estudos mais importantes. Existe uma outra questão, que mesmo fazendo uma dieta tão importante, dificilmente no estudo a paciente chegou no IMC de 25. Então se você pensasse, olha, então não vamos fazer um plano de 16 semanas, vamos fazer um plano de 2 anos. Vamos pegar pacientes que eventualmente têm indicação de tratamento, você por algum motivo percebeu que ela tem infertilidade, mas ela não quer engravidar agora. Vamos fazer um plano de dieta durante 2 anos para essa paciente, vamos ver se melhora a fertilidade. E aí uma perda de peso progressiva, passo a passo, provavelmente o que eu entendo, o que eu imagino é que para esse tipo de paciente vai ser legal fazer dieta. Vai ser benéfico do ponto de vista da fertilidade, sem contar todos os outros benefícios. Então só para ficar claro, eu não estou aqui falando que dieta não importa, eu não estou falando que não é importante você perder peso, não é importante estar no IMC adequado. O que eu estou querendo dizer é que o que os estudos mostram é que quando você está na decisão FIV direto versus perder peso e só depois ir para a FIV direto parece ser melhor. E aqui o estudo não avaliou, por exemplo, morbidade neonatal. Não avaliou. Será que esses bebês têm mais chance de ir para UTI? Será que a mãe tem mais complicações obstétricas durante a gestação? Isso não foi avaliado nesse estudo. Então a gente não consegue extrair essa informação. Agora, pensando do ponto de vista de nascido vivo, taxa de gravidez e nascido vivo, a FIV direto parece ser melhor, parece ser mais produtiva para nossos pacientes. A taxa de gravidez é maior. A taxa de gravidez é igual e você não perde tempo. A minha grande preocupação é o seguinte: muitas vezes eu atendo pacientes, por exemplo, de 38 anos ou 39 anos. E aí a paciente vem me contando assim: doutor, já me falaram que eu preciso fazer FIV, mas nossa, eu estava muito acima, aí eu estou há 1 ano aqui fazendo dieta. E agora que eu emagreci um pouquinho, eu quero fazer a FIV. Só que aí você vai avaliar, essa paciente tem baixa reserva ovariana, a paciente vai conseguir poucos óvulos na FIV. Será que esse 1 ano que ela ficou em casa tentando emagrecer, se ela tivesse chegado antes, a taxa de gravidez não ia ser maior? Na minha cabeça eu acho que sim. O grande problema é esse, que as pacientes têm chegado mais tarde, e você postergar a gestação, a tentativa de engravidar para perder peso, isso pode ter um impacto muito negativo, pensando em chance de sucesso, porque a reserva ovariana dela vai cair, a qualidade ocitária vai cair. E como os estudos mostram, não parece ter benefício em relação à taxa de gravidez, à taxa de nascido vivo. Então, para finalizar, para fechar, as minhas recomendações para essas pacientes, e veja,
Isso está completamente aberto a críticas, isso está completamente aberto à discussão. Esse não é um estudo que está sedimentado na literatura médica. Pode ser que saiam novos artigos, aí saia uma meta-análise, aí eu vou pegar essa live, vou apagar e vou fazer uma live nova para falar que outros artigos acharam outro resultado. Mas hoje, com a evidência científica que nós temos, primeiro, eu não oriento essas pacientes com obesidade a postergarem a gestação. Ao menos que elas não estejam com um plano tão grande de engravidar agora, número 1, ao menos que elas sejam jovens e que elas tenham boa reserva ovariana. Nessa situação, nós podemos considerar postergar a gestação, fazer um plano de perda de peso consciente, com calma, sem dietas super restritivas, e aí no momento que ela quiser engravidar, você vai pensar em partir para um tratamento. Muitas dessas pacientes até podem engravidar espontaneamente. Agora, paciente que tem mais de 35 anos, paciente de baixa reserva, paciente que tem fatores de infertilidade importante, como por exemplo tem um fator masculino grave, tem uma obstrução tubária bilateral, essas pacientes eu não vejo benefício em orientar, aguardar para fazer dieta e só depois ir para a FIV. Legal? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou virar agora a câmera aqui para ler as perguntas, só um pouquinho. Vamos lá. Então, primeiro eu vou perguntar para vocês se deu para entender o conteúdo da live. Se ficou clara a mensagem, se deu para entender o artigo científico. Me manda um joinha aqui nos comentários, isso é super importante para mim, para eu saber se realmente está ajudando, saber se realmente está claro o conteúdo. Então, se deu para entender, me manda um joinha. Isso aí vai ser super importante para mim. Vamos ver aqui, perguntas. Então, bastante coração, obrigado aí pelo carinho. Então, vamos lá, uma pergunta aqui. Se a paciente não faz dieta para perder peso, mas faz dietas específicas, por exemplo, low carb, isso poderia ter diferença no resultado? Olha, o que nós temos hoje de evidência científica é que para pacientes que têm síndrome dos ovários policísticos e fazem uma dieta low carb, isso melhora a chance de gravidez, até pensando em gestação espontânea. Agora, se você tem uma mulher que não tem ovário policístico, ela simplesmente tem um sobrepeso e ela vai para uma dieta low carb, nós não temos evidência que esse tipo de dieta melhora o resultado. O que eu recomendo para minhas pacientes? Se você se adaptou com uma dieta low carb, se você gosta de fazer uma dieta low carb, faça. Agora, tem muitas pacientes que sofrem muito com esse tipo de dieta e tem outros tipos de dieta. Então, se esse tipo não está funcionando para você, se você está sofrendo muito, vai para outro tipo, muda. Pense em outra coisa. Pense em outro tipo de alimentação, pede ajuda para um nutricionista. Não precisa ser uma coisa assim, a dieta da moda, eu preciso fazer essa. Com certeza não. Então, se você está bem com a dieta low carb, continue. Se você não está bem, muda, sem problema nenhum. Aqui outra, paciente jovem com obesidade. O que você indica? Se essa paciente é jovem, tem boa reserva ovariana e não existe um plano tão grande de engravidar agora, vamos perder peso. De forma consciente, de forma saudável, mas vamos perder peso. Agora, se tem um desejo muito grande de gestação e existe uma indicação clara de fertilização in vitro, por exemplo, uma obstrução tubária bilateral e a paciente quer muito engravidar agora, eu oriento tentar engravidar, sem problema nenhum. Aqui, pacientes com IMC acima de 40. Boa pergunta. A gente não tem essa resposta na literatura médica. A nossa tendência é, quando não existe uma resposta, é você tentar extrapolar os dados que você tem em um estudo para outro. E você pensar do ponto de vista científico, do ponto de vista biológico, parece que não é a mesma coisa. Agora, uma paciente com IMC acima de 40, o risco dela ter um problema na gestação não é pequeno. Então, para esse tipo de paciente, para pacientes que têm IMC muito alto, a minha orientação é tentar perder peso. E aí a gente vai ter que balancear risco-benefício. Essa paciente tem IMC de 40, ela tem 40 anos? Porque se for,
aí eu acho que não vale a pena perder peso. Aí é tentar engravidar. Agora, se é uma paciente que tem um IMC, tem 30 anos, 20 anos, com certeza vão perder peso. Tudo bem? Vamos lá. A Mari mandou. E o Herbalife? Também diminui a fertilidade? Tem sido a única coisa que está fazendo efeito no emagrecimento. Estava com obesidade 3, caiu para 2. Veja, eu não sou nutricionista. Eu não acho que tem milagre. A minha recomendação é que você seja muito bem avaliada por um endocrinologista e por um nutricionista que você confie. Se eles decidirem que esse é o melhor tratamento para você, tudo bem, eu não sou especialista, mas em geral, pelo que eu ouço, não parece que essa é a melhor dieta possível. Tem outras alternativas que podem ser mais interessantes. Mas eu não conheço o seu caso, Mari, exatamente, eu não sei a sua história. Então eu não quero influenciar, não quero falar para você parar de tomar o Herbalife, mas talvez tenham alternativas outras interessantes. Agora, não existe nenhum estudo que avaliou pacientes que só usam shake para ver se diminui ou não a fertilidade. Isso não existe, pelo menos que eu conheço, não existe nenhum estudo que mostra isso. Tá legal, deu para entender, gostei aí do joinha. Aqui mandou tem uma pergunta. Por que mulheres obesas não podem doar os óvulos mesmo sendo férteis e já tendo um filho? O grande problema de pacientes com obesidade é que tem vários estudos que mostraram que a taxa de gravidez de pacientes com obesidade é menor do que pacientes que têm um IMC normal. E nós não sabemos exatamente qual que é a questão. Se a questão está muito nos óvulos, se a questão está muito no útero, ou se é um conjunto de fatores. Então essa é a primeira coisa. Esse estudo que eu falei agora, ele comparou a taxa de gravidez de pacientes obesas que fizeram dieta e pacientes obesas que não fizeram dieta. Ele não comparou com um grupo de mulheres de IMC normal. Então, se eles tivessem comparado e fosse igual, aí a gente começa a pensar, será que realmente a obesidade está influenciando na taxa de sucesso? Mas até hoje, todas as evidências que nós temos é que sim, que a obesidade diminui a chance de gravidez. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que a paciente que tem obesidade precisa de mais medicação, é isso que a maioria dos estudos dizem. E quando nós fazemos um tratamento de ovodoação, um dos objetivos principais para viabilizar o tratamento é reduzir custo. Então, eu vou fazer um tratamento numa paciente que pode ter um resultado pior com um custo maior. Por isso que muitas clínicas, muitos médicos não deixam pacientes com IMC, com obesidade, fazer a ovodoação. Mas isso não é uma regra absoluta. Isso não é uma regra total. Pode ser feito sim. Mas, por exemplo, eu tento evitar, porque isso pode prejudicar o resultado e nós queremos que todas engravidem, nós queremos que todas as mulheres envolvidas no estudo, elas tenham resultado. Então, vamos ver outra pergunta. Pensando em obesidade masculina, que isso é uma coisa que a gente não falou. A obesidade masculina, sim, ela está relacionada com redução dos parâmetros seminais, ela está relacionada com a redução da fertilidade, aumento da fragmentação de DNA, e tudo isso pode estar associado com infertilidade, pode estar associado com uma dificuldade para engravidar. Uma das explicações principais disso é que a obesidade causa um aumento da temperatura do testículo, então toda a gordura aumenta a temperatura do testículo e isso pode ser prejudicial para a formação dos espermatozoides. Então, homens com obesidade têm indicação de perder peso. Eu acho que é a mesma coisa. Não é para fazer dietas super restritivas, dietas loucas, isso não. Mas perder peso de forma saudável, isso sim, eu acho que vale a pena. Vem uma pergunta aqui que não é exatamente sobre a obesidade, mas está muito relacionada, que é sobre síndrome dos ovários policísticos. Se precisa tomar anticoncepcional. E eu vou aproveitar porque isso é uma dúvida muito grande e eu vejo muitas mulheres cometendo um erro grande. A mulher que tem síndrome dos ovários policísticos, e principalmente aquelas que também estão associadas com obesidade, elas costumam ter um distúrbio de ovulação. A mulher fica, às vezes, meses, anos sem menstruar. E aí o que ela pensa? Bom, se eu estou sem menstruar e esse é o problema, eu preciso menstruar. Então eu vou tomar
anticoncepcional. E ela começa a tomar anticoncepcional na ideia de tratar o ovário policístico. E às vezes ela faz ultrassom e aí no laudo do ultrassom não vem mais o ovário policístico. E aí ela fala, opa, o anticoncepcional me curou. E ela fica tomando anticoncepcional. Se você não quer engravidar, isso é bom. Agora, se você quer engravidar, tomar um anticoncepcional não vai te ajudar. Pelo contrário, só vai atrapalhar. O anticoncepcional, ele impede que a mulher tenha ovulação. Não adianta você estar menstruando todo mês, que isso não significa que você está ovulando todo mês. E para a paciente engravidar, nós precisamos de ovulação. Então, não faz sentido falar, vamos fazer um ciclo de 3 meses de anticoncepcional, depois eu paro e eu vejo como é que está. A paciente que tem obesidade e síndrome dos ovários policísticos, o que você precisa fazer é perder peso. Perder de 5 a 10% do peso corpóreo. Ou seja, se você pesa 80 quilos, você precisa perder algo de 4 a 8 quilos. Isso, para grande parte das mulheres com síndrome dos ovários policísticos, é o suficiente para voltar a ovular, é o suficiente para buscar uma gestação. Agora, fazer um ciclo de anticoncepcional para tentar tratar o ovário policístico, isso não faz sentido, isso não deve ser feito, isso só vai atrasar uma possível gravidez. Tudo bem? Aqui outra pergunta, ó. Sei que a live é obesidade, mas e mulheres com MC baixo, abaixo do peso, tem influência na fertilidade? Sim. Vários distúrbios relacionados ao peso podem atrapalhar uma gestação, a fertilidade natural. Pacientes com IMC muito baixo também podem ter distúrbios ovulatórios pela baixa porcentagem de gordura no corpo. Isso pode influenciar na liberação dos hormônios femininos e atrapalhar a gestação. Eu já tive uma paciente que ela era maratonista, ela corria, ela fazia muito exercício, ela estava com o IMC super baixo, ela tinha uma grande porcentagem de músculos e baixíssima porcentagem de gordura no corpo. E ela não ovulava. Aí, uma época, ela se lesionou, acabou tirando férias, engordou um pouquinho, engravidou espontâneo. A gente estava programando um tratamento e ela engravidou espontâneo. Então, parece que os dois extremos é ruim. Paciente com obesidade e paciente com muito baixo peso. As duas coisas devem atrapalhar. Aqui a pergunta. E mulheres com IMC normal, mas com percentual de gordura alto? Será que o resultado é o mesmo? Não sei. Essa é uma pergunta que eu não sei responder. Eu nunca vi nenhum estudo que avaliou a porcentagem de gordura em si. Porque isso é um método muito mais difícil, que vai requerer uma bioimpedância, que tem toda uma metodologia para ser feita. E é difícil você comparar, às vezes, mulheres de pesos diferentes com porcentagem de gordura igual. Como que você interpreta esse resultado? Então, eu particularmente nunca vi nenhum estudo, mas a ideia é excelente. Talvez uma forma de você diferenciar pacientes que têm o mesmo IMC é avaliar o percentual de gordura. E aí talvez, isso eu estou pensando, tá? Isso não é uma explicação. Talvez uma mulher que tem um percentual de gordura maior, ela teria mais benefício de dieta do que tem percentual menor. E isso pode estar contaminando os resultados de todos os estudos. Então, seria bastante interessante ter um estudo, um artigo científico, pensando na porcentagem de gordura e não exatamente em relação ao IMC, que não é, como nós falamos no começo da live, não é o maior marcador. Legal? Eu vou ter que encerrar a live hoje um pouquinho mais cedo, mas eu agradeço muito todas as perguntas. Se eu não respondi alguma pergunta aí, eu acabei pulando, peço desculpas, eu tentei responder todas hoje. Obrigado pela presença de vocês. Na quinta-feira, nós vamos ter uma live que vai falar sobre síndrome dos ovários policísticos. É um tema que estão me pedindo bastante, e faz algum tempo que eu não faço um conteúdo específico de ovário policístico, e essa é uma doença que está muito relacionada com a infertilidade e também está relacionado bastante com a obesidade. Então não percam na quinta-feira uma live sobre síndrome dos ovários policísticos. Se você tem alguma dúvida específica, me manda direct, depois durante a semana eu vou abrir uma caixinha de perguntas para responder essas questões na live de quinta-feira. Legal? Se você gostou da live, deixa um joinha, deixa um coração. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui hoje, todos compartilhando e tentando entender um pouquinho mais sobre a doença, sobre a fertilidade feminina, sobre vários aspectos da reprodução humana e como que cada aspecto pode estar relacionado com
questões da nossa qualidade de vida, questões relacionadas com o nosso dia a dia. E esse artigo, ele mostra uma coisa muito importante. Às vezes, o que para nós médicos pode ser já intuitivo, na prática clínica, isso não se mostra verdadeiro. Isso não necessariamente o que nós imaginamos que é o melhor para o nosso paciente realmente é. Por isso que é tão importante fazer uma avaliação da literatura médica, estudar os artigos científicos e propor, assim, a melhor conduta para nossos pacientes. Para quem perdeu a live, não fiquem preocupados, eu vou deixar a live salva durante 24 horas aqui no Instagram e provavelmente na semana que vem essa live já vai estar no ar lá no YouTube. Para acessar o meu canal no YouTube, o link vai estar na bio, é só você clicar lá e você consegue acessar o canal Mente Fértil lá no YouTube. Boa noite a todas, boa noite a todos, um grande beijo e até quinta-feira.